Fala, trader, aqui é Diógenes e nesse vídeo vou fazer uma análise do ouro para a semana de 15 e 19 de julho. No vídeo de ontem eu fiz uma análise um pouco mais completa falando de diversos ativos e eu falei que hoje eu traria um vídeo sobre o ouro, tá? E o ouro demanda uma atenção especial porque ele está em uma região importante e porque nós temos um cenário aí bem bagunçadinho. Vamos no mundo, né? Vamos dar uma olhada então o que está acontecendo no ouro. Mas antes de a gente falar de ouro é o seguinte, muito importante tem uma galera, ó, eu estava vendo esses dias, tem acho que 80% das pessoas que veem os meus vídeos aqui no canal não estão inscritos. Você está de sacanagem comigo, ué. Pô, não custa nada, se inscreve aí, né, mano? Se inscreve aí, ativa o sininho, essas paradas tudo aí, deixa o seu joinha. Isso é uma forma de eu entender que isso aqui faz sentido para você, que te ajuda, tá? Então, eu estou sempre trazendo conteúdo bacana, legal, enfim, falando de mercado, conteúdo técnico, aspecto psicológico. Se inscreve aí, é uma forma de eu entender que, pô, a galera tá gostando, então beleza, vou continuar fazendo mais aí, tá? Se você, ó, vamos lá, hein? Se você vê os meus vídeos e não tá inscrito, tô chateado, se inscreve aí porque é importante, beleza? Muito bem, vamos falar do ouro para a semana de 15 a 19 de julho. Enfim, um seguidor aqui do canal pediu para falar do ouro em um dos comentários. E eu falei que ia trazer esse vídeo. Primeira coisa, vamos para a tela, eu vou te mostrar. O que está acontecendo com o ouro nesse momento? Veja bem, olhando com uma perspectiva, olhando para trás, tá, uma perspectiva de longo prazo, o que tem o ouro? Está em máximas históricas, está próximo de máximas históricas, acima de 2.400 dólares. Tá? O ouro basicamente é um metal raro, né? Não dá para fabricar ouro, portanto, é utilizado em diversos lugares e, é claro, também é uma reserva de valor historicamente conhecida pelo homem. Portanto, por ser limitado, por ser raro, reserva de valor, ter várias utilidades, o preço do ouro tende a subir, né, no longo prazo. Tá? E é exatamente o que a gente está vendo aí. Bom, vou falar primeiro do ponto de vista técnico do ouro. Tá? Eu tenho um conjunto de indicadores que eu desenvolvi, eu vou citar dois indicadores que eu desenvolvi. Esse aqui é o Trend Cycle, ok? O indicador Trend Cycle que mostra para mim a fase da tendência. As tendências, pessoal, elas funcionam da seguinte forma. Elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Ok? Igual os seres vivos. Beleza? E eu dividi a tendência, através de estudos que eu fiz, dados estatísticos, eu dividi a tendência em 4 fases. Ok? Fase 1, 2, 3 e 4. Fase 1 é quando a tendência está no começo. Ela ainda não está muito óbvia. Então é o momento da ignição. Fase 2 é o momento da manutenção da tendência. Fase 1, ignição. Fase 2, manutenção. Fase 3 é aquela fase da tendência que ela já está meio idosa, já está meio velha ali, mas ainda, né, tem um pouquinho de força para subir ou para continuar na tendência. A fase 4 é a última fase da tendência, é que dali para frente já não é mais interessante tentar explorar aquela tendência, porque aquela direção provavelmente vai acabar. Tá? Então, se nós desenharmos uma tendência, podemos pensar assim, ó, vou desenhar primeiro, ó, tá? Em uma tendência mais ou menos desse formato, beleza? E aí eu dividiria como uma tendência dessa, só para vocês entenderem. Vamos pegar aqui mais ou menos as cores que eu uso, tá? Ó, fase 1, fase 2, podemos dizer aí, mais ou menos, tá? Só para vocês entenderem. Fase 3 e a fase 4 sendo a última fase do movimento de alta. Vou ter que desenhar o gráfico de outra cor aqui, para vocês entenderem. Mas aí. Então, durante a fase 1, estou dando um contexto para você entender a leitura do indicador. Fase 1 é quando a tendência está começando. Fase 2, manutenção da tendência. Fase 3 é uma tendência já meio velha, mas ainda pode ser que ela continue. Fase 4, a chance de continuar é cada vez menor e aí tem chance do mercado fazer uma retração. Ok? É exatamente isso que esse indicador me mostra aqui embaixo. Que aí, depois de, né, anos de estudo, eu cheguei a esse indicador. E essas cores, tá? Basicamente mostram essas informações. Então é assim, ó, quando o indicador chega na fase 3, tá, eu já começo a ficar esperto, porque aquela tendência, provavelmente, ela está chegando no fim, ou pelo menos está para acontecer uma retração importante nos próximos dias. É exatamente na fase 3, começo da fase 3, que está o ouro nesse momento. Ok? Começo da fase 3, ó. Isso me chama a atenção. Pô, essa tendência, do ponto de vista técnico, essa tendência já está meio capenga, já não está muito legal. Beleza? Ok. Outro indicador. Esse aqui é um indicador que eu criei chamado zona extrema. Esse é um indicador que mostra para mim o deslocamento do preço. Quando o mercado faz um deslocamento muito forte para um lado, sem retração, tá? É uma região de preço que mostra que o mercado pode cair. Então, veja bem, temos uma confluência, temos dois elementos aqui.
o ouro está na zona extrema do gráfico diário, tá? E está na terceira fase de alta. Isso já acende um alerta para pensar, cara, talvez essa tendência de alta no ouro não vai se manter, ele pode dar início a um movimento de queda nos próximos dias. Ok, tecnicamente a gente pode pensar isso, beleza? Então pega essa informação, vamos escrever aqui, né? Vamos colocar essa informação numa caixinha, beleza? Tendência de alta possivelmente cansada. Agora nós temos um problema. Agora que a porca torce o rabo aqui, a gente vai ter que pensar outra coisa além. O que está acontecendo no planeta Terra nesse momento? Aqui essa é uma pergunta foda, tá? Vamos lá. O que está acontecendo no mundo nesse momento? Vamos pensar nisso? Bom, vamos lá. Temos guerra na Ucrânia, Rússia ali, né, com a guerra na Ucrânia, instabilidade geopolítica. Ucrânia faz divisa, faz fronteira com alguns países da Europa e que fazem parte da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma organização militar, um tratado militar de defesa que foi criada após a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Então, se respingar um foguetinho daquele lá e cair em algum país da OTAN, o caldo pode engrossar. Então, quer dizer, a gente está no limite ali, bem perigoso, já tem algum tempo, mas, basicamente, a escalada está piorando cada vez mais. Tá? A escalada de agressões, armas dos Estados Unidos que estão posicionadas agora na Alemanha, a Rússia já... né, xingando os Estados Unidos aí, falando, pô, você não vai botar seus mísseis aqui do lado da minha casa, mano? Você tá louco? Então, esse tipo de coisa, tá? Então, nós temos uma escalada, temos a situação da Ucrânia, temos uma escalada a comunicação está ficando cada vez pior entre Estados Unidos e Rússia, tá? E trocando aí acusações e etc. e tal. A Ucrânia provavelmente entrando na OTAN nos próximos meses ou anos, é basicamente o que se especula. Esse é um foco. Outro foco, Israel, ali naquela situação, né, contra o Hamas e etc. Os Estados Unidos ali meio que bancando a guerra em Israel, ajudando, pá, ok. A China, por outro lado, né, fazendo meio de campo, meio maroto, não sabe ali, possivelmente colocando algum tipo de ajuda com a Rússia e etc. Então, veja bem, o que está acontecendo no mundo nesse momento? Isso é importante para a gente entender o que pode acontecer com o ouro. O que está acontecendo? Cara, é muita estabilidade. E, é claro, né, dentro de 4 meses, mais ou menos, eleições americanas para decidir o próximo presidente dos Estados Unidos. Joe Biden foi bastante ruim no debate que ele teve com o Donald Trump. E aí, o que tem? A galera está se questionando, cara, será que esse cara, Joe Biden, ele ainda está em condições de exercer um cargo tão poderoso como esse, de tomar decisões pelo país mais poderoso do mundo até o momento, e etc. Então, vai passar o bastão para o Donald Trump, esse rolo das eleições americanas. Então, veja bem, temos 3 pontos aí muito importantes para a gente pensar e a gente voltar para o ouro, tá? Um ponto, a situação da Rússia versus Ucrânia, ok? Temos, e aí a China um pouco meio por trás ali, temos a situação de Israel também, tá? Mostrando para a gente um pouco dessa força, enfim, uma guerra que está se estendendo com várias situações controversas, ok? E as eleições americanas entre 2 caras, um senhor, já que a galera está se questionando se ele está apto para isso, tá? E o Donald Trump, que ele tem algumas posições bem contrárias. E aí, o que acontece com o mercado? Para onde que as pessoas vão? Pois é, se você respondeu para o dólar, você está parcialmente certo. Se você respondeu para o ouro, você está um pouco mais certo, tá? Então, em situações de instabilidade, de incerteza, para onde que corre o capital? O capital corre para, em primeiro lugar, se corre para o Tesouro Americano, ok? O Tesouro Americano basicamente é visto como dos ativos mais seguros do mundo, porque os Estados Unidos ainda é a maior economia do mundo, através de algumas perspectivas. Então, quer dizer, se corre para o dólar americano. Mas em situações de extrema incerteza, se corre para onde? Não é para o Bitcoin, é para o ouro. E aí a gente tem uma outra possibilidade, e isso, né, é uma análise mais fundamentalista. Não diria fundamentalista da forma como se faz a análise, mas, enfim, é uma análise um pouco mais considerando o panorama global. Então, quer dizer, do ponto de vista da análise técnica, nós temos o quê? O ouro em uma região de interesse, possível venda, beleza, cansado. Mas as incertezas geopolíticas estão muito grandes. Okay? Aí a gente tem, né, a situação da Ucrânia, a situação de Israel, a questão política nos Estados Unidos, o desgaste dessas linhas de comunicação, Rússia, Estados Unidos, China, Estados Unidos e aquela coisa. Então, a gente está numa situação como essa.
E, diante de incertezas, isso pode fazer com que o ouro ignore esses elementos da análise técnica e fale assim, mano, vou continuar subindo porque a galera continua comprando. E aí, é claro, para cair você precisa ter o quê? Interesse vendedor. Se as pessoas continuarem comprando ouro, ele vai ignorar a zona extrema que eu desenhei, porque ele não está nem aí, é claro, para o meu indicador. Né? O meu indicador foi feito baseado em elementos que eu observei no mercado e funciona muito bem na maior parte do tempo, porém, diante de incertezas geopolíticas, diante de elementos macroeconômicos, cara, o ouro pode continuar subindo. Portanto, o que você deve fazer agora? Cara, pegue a sua narrativa, isso é muito importante. Pegue a sua própria narrativa dos fatos. Você tem que ter uma história na sua cabeça. E quando eu falo isso, não é no sentido negativo. Você precisa olhar para as situações, escolher qual você vai querer colocar, né, dentro das suas possibilidades, e falar, bom, eu vou por esse caminho, e eu acredito que o ouro, se você for operar ouro, né, eu acredito que o ouro, devido a incertezas geopolíticas e todo esse rolê aí que está acontecendo no planeta, eu acho que ele tem chance de continuar subindo. Então, eu acho que, apesar de estar alto, né, devido à incerteza, ele pode continuar subindo, porque o ouro é visto como a última reserva de valor. Enfim, isso está escrito, né, no inconsciente do ser humano, o ouro é visto como a última reserva de valor. Depois que tudo acabar, né, em termos de mercado financeiro, em termos de reserva de valor, o ouro é a última coisa para onde todo mundo corre, tá? Porque isso já funcionou durante milhares e milhares de anos e basicamente é o que vai continuar funcionando ainda em termos psicológicos. Se você achar que tá caro, né, então você pode pensar, bom, tá caro, cara, eu acho que eu vou vender. Ou talvez ficar de fora. Mas a coisa mais importante coisa mais importante você fazer agora. Primeira coisa. Lembra que eu falei no começo do vídeo. Se você não está inscrito ainda, se inscreve. É uma forma de eu entender que isso aqui te ajuda, né, que traz algum valor para você. Deixa o seu like e o seu comentário, tá? E agora, o que fazer com tudo isso? Pega isso aqui, vai lá para o seu plano de trading e tome a sua decisão como um trader independente, né, e responsável deve fazer, tá bom? E amanhã nós temos vídeo novo. Um forte abraço, fica com Deus. Estou esperando a sua inscrição. Até mais.